Vai nascer a nova Arena Palestra. O jogo é contra o Flamengo, o atual campeão brasileiro, cuja torcida sempre se faz presente, comparece para incentivar, a exemplo do que acontece com a torcida do Palmeiras, não um número esperado hoje. O Flamengo que vem para campo neste momento, você vê aí o Wagner Love liderando o time que vem para o gramado no estádio do Pacaembu. O Petkovic hoje vestindo a camisa número 10, que foi até outro dia do Imperador Adriano e que eternamente será de Zico. Esse jogo marca a volta do Zico, que não assumiu ainda, por compromissos assumidos antes até de assinar o contrato com o Flamengo fora do Brasil, mas já começa uma nova era com o comando de Zico como diretor executivo de futebol do Clube de Regatas do Flamengo. Um clássico do nosso futebol, o Edinho é uma cara nova do Palmeiras nesse momento, neste atual estágio do Palestra, e nós vamos então dar uma confirmada nos jogos que já aconteceram nessa sexta rodada. 3 partidas abriram a sexta rodada, resultados definitivos. O Grêmio Prudente, com gol do Tadeu de falta, venceu o Atlético Goianiense por 1-0, jogo lá em Presidente Prudente, no interior de São Paulo. Tivemos também uma virada sensacional, em Atlético Paranaense, agora do Paulo César Carpegiani, 3-2 sobre o Botafogo do Joel Santana, que chegou a abrir 2-0. E no Maracanã, diante de um grande público, mais uma vitória do Fluminense. O gol da vitória veio no finzinho. Alan, que havia entrado no segundo tempo 2 vezes. Você está vendo 1-1 ali, mas o placar final foi 2 para o Fluminense. Estava 1-1 quando o Alan fez esse gol, com a presença marcante do torcedor do Fluminense. Aqui no Pacaembu, os 2 times já estão no gramado. O Flamengo do Wagner Love, que durante muito tempo defendeu o Palmeiras. Aí um abraço do Wagner Love, um dos médicos do Palmeiras. Léo Moura também conversando ali com antigos companheiros. E o Vinícius Pacheco chegou a ser dúvida, está escalado, vai jogar. Vamos confirmar as escalações de Palmeiras e Flamengo para você. O Wagner continua revendo antigos companheiros. Começando pela escalação da Sociedade Esportiva Palmeiras. O técnico Jorge Barraga escala Marcos, número 12. O lateral direito é Vitor, 14. Os 2 zagueiros, 23 para Danilo, 15 para Maurício Ramos. Na lateral esquerda, Eduardo, já que o Armeiro está com a seleção colombiana. No meio de campo tem Edinho, número 3, BR, 5, Márcio Araújo, 8, são 3 volantes, Cleiton Xavier, número 10, fazendo a ligação. O ataque tem Lincoln, 99, também volta para compor o meio ali. E de atacante mesmo, Everton, número 88. O Everton, que começou no Corinthians, estava fora do Brasil, teve uma passagem boa na Alemanha, foi repatriado pelo Palmeiras. O Flamengo, do técnico Rogério Lourenço, também já está escalado e vai a campo com esta formação. Diferente aí dos últimos meses de Flamengo, né? Um Bruno, aí 3 zagueiros, 23 Wellington, 3 Álvaro e número 4 Ronaldo Angelim. Na ala direita, Leonardo Moura, número 2. São 2 volantes, 13 para Maldonado, 17 para Fernando. O homem de criação é Petkovic com a número 10. Na ala esquerda, Juan, meia dúzia. O ataque tem Vinícius Pacheco, número 22, jogando dos lados do campo, e o Wagner Love, vestindo a camisa número 9, como o homem de área do técnico Rogério Lourenço, este é o Clube de Regatas do Flamengo. Vamos confirmar então, rapidinho, a arbitragem para o jogo desta noite, já que nós teremos a execução do hino nacional aqui em São Paulo. Apita o jogo Leonardo Gaciba, com Paulo Ricardo Conceição e Marcelo Parisson. Agora, o hino nacional do Brasil.
execução do hino nacional brasileiro. Existe um decreto estadual que em todos os eventos esportivos do estado de São Paulo a necessidade da execução do nosso hino, o hino nacional do Brasil, em ano de Copa do Mundo. Então, a gente ouve o hino brasileiro, já parece que estamos na Copa do Mundo. O Brasil que hoje venceu o Zimbábue por 3-0 em jogo treino de preparação para a Copa do Mundo. Tivemos a execução do hino nacional do Brasil, os jogadores estão se cumprimentando naquele, digamos, cerimonial do jogo limpo, como pede a FIFA, e ali à beira do gramado estão os nossos repórteres na transmissão desta noite, o Ivan Boré acompanhando tudo do Palmeiras e o Mauro Júnior trazendo os lances do Flamengo. Boa noite, Luiz. Estou aqui ao lado do técnico palmeirense, que faz o quarto jogo dele à frente do Palestra Itália. O Parraga tem uma vitória, um empate e uma derrota, e pela primeira vez no ano o Palmeiras vai ser mandante, vai atuar como mandante aqui no estádio do Pacaembu. Parraga, muda muito atuar num gramado como o Pacaembu pela primeira vez como mandante, ou vocês conhecem bem a dimensão do campo? Não, o campo é tradicional, eles já jogaram aqui, né? Claro que não frequentemente. Eu acho que tem que ter uma adaptação inicial, mas isso independe, eles têm que jogar o futebol e procurar executar as funções que tem que executar no jogo. Obrigado, boa sorte, Mauro Júnior. Boa noite, Ivan, boa noite a todos. Vamos ouvir rapidinho aqui o técnico Rogério Lourenço, que hoje nos apresentou uma novidade, pelo menos em relação ao time que ele preparou esta semana. O Vinícius Pacheco vai para o jogo no lugar do Maicon. Vinícius, que não treinou na segunda e na terça, estava com dores no pescoço. Vamos ouvi-lo aqui. Saber aproveitar essa situação que eles estão vivendo, tem que fazer isso a nosso favor. Agora, é uma questão que não diz respeito a nós. O Flamengo tem que se preocupar com o Flamengo, em jogar bem, marcar forte, em jogar firme e fazer o nosso melhor jogo. Rogério, essa novidade do Vinícius, Marco vai para o banco, você vai começar com ele, não treinou na segunda e na terça? Não, na verdade não é uma novidade. O Vinícius, ele vinha jogando, começando a partida. Ele não treinou pelo problema que ele estava, mas ele se recuperou, então ele começa normalmente e a gente mantém a mesma formação do último jogo, pelo menos a formação tática. Obrigado, Luiz. Aí você vê o Vinícius Pacheco, que portanto vai para o jogo. Júnior, sua expectativa para este Palmeiras e Flamengo, dois times mais ou menos vivendo uma situação semelhante no campeonato, Júnior. Boa noite, Luiz, boa noite a todos. A verdade é que eles estão vivendo um momento semelhante, né? Até mesmo na própria escalação das duas equipes, somente jogando com um homem na frente. Nós vamos para o início do jogo aqui no estádio do Pacaembu. O Leonardo da Silva já arredondou o seu relógio. E o jogo vai começar. Autoriza Leonardo da Silva. Bola rolando, está valendo no Pacaembu. Um grande clássico do nosso futebol. Palmeiras e Flamengo a partir de agora para você. O Everton se enrolou ali, Everton subiu, com ele foi bem Ronaldo Angelim, bola volta no Edinho, Palmeiras começa tomando a iniciativa, aí na esquerda é Eduardo, Cleiton Xavier, traz bem pela diagonal, trabalha com o Edinho, Edinho que fez carreira no Internacional, conquistando a Libertadores, o Campeonato Mundial Interclubes, aí Pierre, Vitor, eleito o melhor lateral direito do campeonato do ano passado pelo Goiás. Mais uma vez o Edinho. Quem encosta na marcação é Petkovic. Petkovic que volta a vestir a camisa 10 do Flamengo, né? Ele vinha jogando com a 43 em homenagem ao gol do tricampeonato de 2001. Foi aos 43 minutos do segundo tempo. E na Libertadores a camisa 7. Aí Juan, adiantando para Vinícius Pacheco. O canhoto gosta de ocupar aquele setor do campo. Ele vai para cima da marcação. Maurício Ramos encosta. Ele tenta a jogada de linha de fundo. Fez o cruzamento. Danilo tirou, a bola não saiu. E o Palmeiras sai jogando. Márcio Araújo. Se movimentou o Lincoln. Everton recebe pelo meio. Esse é o Pierre. São os primeiros movimentos no estádio do Pacaembu. Você curtindo o Campeonato Brasileiro na Globo, Brasileirão que para no próximo domingo para a disputa da Copa. Olha o Everton, que lance! Saiu Bruno, saiu bonito. Ele tentou o drible da meia-lua, né? Que é jogar a bola de um lado e pegar do outro para cima do Álvaro. Mas o toque foi um pouco forte demais. O Brasil inteiro ligado no Campeonato Brasileiro. Palmeiras 0, Flamengo 0, comecinho de jogo no Pacaembu. Cleiton Xavier. Márcio Araújo. Veja a liberdade do Vitor, recebe pela direita.
Passa o Pierre, ele tentou a jogada pelo centro para o Everton. Álvaro saiu na marcação, ele trabalhou mais atrás do Pierre. Vitor, esse é o Lincoln. De novo para o Pierre, como se fosse um ponta direita, um cruzamento para as mãos do Bruno. Hoje nós temos, além de Palmeiras e Flamengo, aí o Petkovic, já o passe pela rodada. Entregando para o Wagner Love. Tentou a devolução para o Pet, a bola passou, vai brigar o Pet. Aí tranquilo, chega para fazer o domínio, virar o Vitor e sair jogando. Além de Palmeiras e Flamengo, comecinho do jogo 0 a 0. Goiás e São Paulo estão jogando no Serra Dourada. Cruzeiro e Santos estão jogando no Mineirão. E aí a falta marcada do Ronaldo Angelino. Em cima do Márcio Araújo. Eu já converso com o José Roberto Wright, que é o nosso comentarista de arbitragem na transmissão desta noite. Ceará e Avaí estão jogando. O jogo começou às 9 horas no Castelão. O Fluminense venceu, foi a 12 pontos, é vice-líder. E o Ceará empatando também está indo a 12 pontos, ficando com a terceira posição. Aí a bola para o Everton na ponta esquerda. Esse é Cleiton Xavier. Aí para o drible, tentou ganhar do Wellington. Se movimenta, pede mais atrás o Eduardo. Ele conseguiu trabalhar pelo meio. Márcio Araújo saiu com bola e tudo. Ele tentou dar um toque, deu um toque forte demais. Apenas o tiro de meta para o Bruno. Aí você revê a jogada. Na verdade, no primeiro toque a força estava adequada. Depois a bola meio que esbarrou nele ali. Não faz muito frio em São Paulo, mas eu diria que nós estamos aí perto dos 16. Talvez um grau menos, talvez um grauzinho mais. Muita gente com um casaco para se proteger do friozinho que faz em São Paulo hoje. Vinícius Pacheco. Esse é Maldonado, chileno que não foi convocado para a Copa do Mundo pelo técnico argentino Marcelo Bielsa. O Loco Bielsa, que é o técnico da seleção chilena. Leonardo Moura. Petkovic se apresenta, o Fernando também faz a aproximação. Léo Moura passou, queria a falta do Eduardo, o Gaciba estava distante. Por isso tem um assistente ali pertinho, o assistente entendeu que o lance foi normal. E essa bola vai saindo em favor do Palmeiras. José Roberto Wright, Leonardo Gaciba, que agora é do quadro especial, acabou perdendo o seu lugar no quadro da FIFA. É o árbitro central. Wright, boa noite. Boa noite, Luiz, boa noite, amigo da Globo. O homem no primeiro lance, um erro, porque houve a falta em cima do Léo Moura. Ele, Gaciba, reinicia a sua carreira, após ter sido considerado o melhor árbitro do Brasil, está no quadro da FIFA, em função de reprovação em testes físicos, ele perdeu as vagas e luta agora para retomar o seu caminho. Ele, o Palmeiras saindo pela direita com o Vitor. Vinícius Pacheco na marcação. Edinho. Preparou mal, o Petkovic pisou na bola. Pierre recupera para o Palmeiras. Aí Maurício Ramos. De novo no meio Pierre, aí Lincoln. Lincoln que do futsal, né? Há uma década. O Lincoln apareceu no futsal, jogando até na seleção. Bruno foi Maldonado. E o Wellington acabou jogando pela linha de fundo. Aí você está vendo o Wellington, que tem oportunidade. É um menino revelado no Flamengo. Tem apenas 21 anos. Volta a ter uma chance no time titular. Escanteio para o Palmeiras. Vai Lincoln na cobrança. Danilo vai fechando lá para a grande área. Maurício Ramos também. Edinho na primeira trave. Levantamento. Edinho subiu. Com ele o Fernando. Fernando toca. É outro escanteio favorecendo o Palmeiras. Veja aí o Maurício Ramos marcado pelo Wellington. Vem cobrança. Edinho desviou. Leonardo Moura. Tentou a jogada para o Wagner Love. O Wagner ficou reclamando de falta na entrada do Eduardo. O juiz, o Gaciba, entendeu que não houve nada. Wagner levou ali as mãos às costas. Wagner, que durante muito tempo jogou no Palmeiras. Aconteceu mesmo no Palmeiras, né? O ano passado voltou para a disputa do Campeonato Brasileiro. Ele ficou 5 anos na Rússia, lá no CSKA. A camisa do Palmeiras, ele fez 49 gols. E aí o passe errado do Lincoln. O Vitor, de qualquer forma, faz o sinal ali para ele. E o Flamengo recupera a posse de bola.
O Love vive dias de apreensão total, né, Luiz? Ele que ainda pertence ao CSKA e pelo jeito os russos não querem mais negociar com o Flamengo. Equipes italianas e equipes também alemãs estão de olho nele e o contrato vence no dia 10 de julho e pelo jeito o Love tem mais aí pelo menos 2 jogos com o Flamengo. Aí Everton vai tentar o chute dali, acabou isolando o Everton. O Cleiton Xavier caído. Acho que pisaram no calcanhar dele ali, ele perdeu a chuteira, tá calçando de novo a chuteira, o camisa 10 do Palmeiras. Ele sofreu uma falta, Luiz, e o árbitro corretamente apontou a vantagem, já que a equipe do Palmeiras continuou com a bola. Olha lá, do Fernando no Cleiton Xavier. Depois caído ele conseguiu tocar e o gesto do Gaciba é clássico de vantagem, como já destacou o José Roberto Reit. Aí o Pet tentou pro Vinícius Pacheco. Chega Eduardo, domina, vira o jogo pro Vitor, de lateral para lateral. Passamos de 8 minutos de bola rolando no Pacaembu. Everton caiu e saiu com bola e tudo pela linha de lado. É só lateral, favorecendo o time do Flamengo. Amanhã, depois de Passione, tem as deliciosas confusões da grande família. Aí o Danilo. O Pet dominou, mas a bola escapou um pouquinho do controle dele, acho que o suficiente para sair. De acordo com a marcação do assistente. Aí Cleiton Xavier. Eduardo. Lincoln. Falta do Wellington sobre o Lincoln. Marcou o Leonardo Garcia. O Rogério Lourenço abriu os braços ali. E a gente está revendo o lance. Falta. Baixo a perna do jogador do Flamengo e determina a queda do adversário. Mais uma vez aí o Lincoln. Edinho. Eduardo. Trabalha com o Lincoln. Everton se movimenta. Antecipação de Maldonado. Na ponta esquerda vai passando o Juan. Wagner Love já viu, tentou virar. E a torcida do Palmeiras aproveitou para tirar uma onda do ex-camisa 9 do Palestra. Vai jogando aí o Márcio Araújo. Wagner Love volta e recupera. Tenta fazer o domínio e entregar pelo meio para o Vinícius Pacheco. Leva para o pé esquerdo, trabalha mais atrás com o Maldonado. O jogo é com Léo Moura. Por enquanto, nos jogos que começaram às 9h50. Tudo 0-0. A bolinha ainda não pintou na tela da Globo. Cleiton Xavier. Por falar na bolinha, parece que ela estava esperando um toque. Deu ar da graça. Tem gol na rodada do Campeonato Brasileiro. E o São Paulo abre o placar em Goiânia. Marcelinho Paraíba cobrando falta. Mais 1-0 para o São Paulo. São Paulo 1, Goiás 0 no Serra Dourada. Em caso de vitória, o São Paulo vai a 11 pontos. E vai lá para a 4ª posição. A imagem é clara, a falta cometida pelo jogador do Flamengo. Aí o Edinho. Lincoln, ele se esforça e evita a saída de bola pela linha de lado. Tocou no Vitor. Protegeu. Devolveu para o Lincoln. Muito forte. É só tiro de meta para o Flamengo. Globo, a gente se vê por aqui. Volkswagen Gol. É gol do Brasil. O gol do Marcelinho Paraíba. Com esse gol, o campeonato chega a 150 gols em 57 jogos, uma média de 2,63 gols por partida. E para comemorar o gol 150, o Marcelinho foi ao alcance do companheiro Carlinhos Paraíba para fazer lá um passo de luta. Bom, não sei. Quando a gente mostrar, a gente tira essa dúvida. Tenta decifrar. Edinho. Aí chega Fernando. Vira o jogo na direita para o Léo Moura. O toque do Pet foi muito forte. Ele estava pressionado, é verdade. Aí você está vendo o Parraga. Jorge Parraga, Jorge Porto e Parraguirre.
Foi atacante da Ponte Preta de Campinas, de outros clubes também, né? Mas na Ponte Preta marcou época. O Parraga. Eduardo. Mais atrás ele toca no Edinho. Será que vai tentar dali? Linda bola para o Cleiton Xavier. A chance do gol. Ele tocou pelo alto. Entrou completamente livre o Cleiton Xavier no lance dificílimo para o assistente. Que entendeu que o Ronaldo Angelim dava condições. Para o camisa 10, Cleiton Xavier. Ainda acha muito bem o lance, Luiz. Impedimento não havia, a jogada era legal. Primeiros 13 minutos, Júnior. Palmeiras pelo menos tomando um pouco mais de iniciativa do jogo, né, Júnior? É normal, né? Para quem joga dentro de casa. Mas além disso é o seguinte, se posicionou melhor. Palmeiras consegue abrir o Flamengo, mesmo jogando com 3 zagueiros. Você vê que as jogadas têm saído agora pelo lado esquerdo, já saiu pelo lado direito. Não estão conseguindo acompanhar. Os jogadores que vêm de trás conseguem chegar e encostar no homem mais enfiado, no caso o Everton, com muita facilidade. Isso dificulta a marcação. 3 jogos abriram a rodada, já com placares definitivos, né? Prudente 1, Atlético Goianiense 0, Atlético Paranaense 3, Botafogo 2, de virada esse jogo. E o Fluminense venceu Vitória no Maracanã por 2-1. Fred e Alan fizeram os gols do Fluminense. Ceará e Avaí estão empatando em 0-0. Amanhã nós teremos Grêmio e Atlético Mineiro em Porto Alegre, Vasco e Guarani na colina histórica de São Januário, e o Corinthians recebendo aqui mesmo no Pacaembu o Internacional de Porto Alegre, o Corinthians que joga para manter a liderança do campeonato. Já está marcando falta do Lincoln, atendendo ao assistente que você vê aí, o Marcelo Barisson. E a nossa imagem mostra claramente a camisa do Maldonado deformada. Luiz, o Rogério está falando muito com o Petkovic, também com Vinícius Pacheco. Já completo. Vitor vira o jogo na esquerda. Boa bola. Chegou o Cleiton Xavier. Tentou pro gol. A bola bateu no Wellington. Tem pressa ali o Cleiton Xavier para fazer a cobrança do lateral. Ele arremessa para o Pierre. Tentou o Vitor. Pet pressionou. O Vinícius Pacheco também. A bola vai sobrando com o próprio Pierre. Rogério Lourenço com cara de poucos amigos ali, passando orientações para o time. Aqui no Pacaembu o técnico fica bem pertinho do campo. E o Danilo tirou o Wagner Love da jogada. O suficiente para a torcida do Palmeiras gritar em uníssono, olé! Ronaldo Angelim. Mas boa antecipação e domina. Aí sai jogando o cearense de Juazeiro do Norte. Nasceu aqui em São Paulo. Mas pequenininho foi lá para Juazeiro. Falou que nem lembra direito da capital paulista. Petkovic levou para o pé direito. Dá para chutar. Preparou na direita. Buscando o Léo Moura. Chega até a linha de fundo. Cruzamento. Saiu Marcão para fazer a defesa. Aí o Edinho. Então, Luiz, só para completar aquela informação, o Rogério está pedindo muito para o Pet fazer o que ele fez agora, por exemplo, jogar pela direita com o Léo Moura, que é o Pet pela direita e o Vinícius pela esquerda, para não deixar o Wagner isolado lá na frente. Por isso a ideia é de jogar com 3 zagueiros, né, para ter mais liberdade para os laterais. O Léo Moura e o Juan, que normalmente mandam muito bem quando tem mais liberdade na parte ofensiva, né? E agora ele pediu para inverter. Vinícius vem para a direita, o Pet para a esquerda. Ronaldo Angelim. Maldonado, de novo o Ronaldo. Aí o chileno. Na direita, Leonardo Moura. Vinícius Pacheco está ali na ponta direita. Ele prefere trabalhar no meio para o Maldonado. Esse é Petkovic. Tentou a bola para o Fernando. Passou mal. Edinho recua lá para o Marcos. Qualquer movimento que envolva o Wagner Love, a torcida do Palmeiras enlouquece. Márcio Araújo. Cleiton Xavier. Everton vai pelo meio. Na esquerda, Eduardo. Ele tentou para o Lincoln.
Álvaro na segunda consegue tirar dali. Luiz, na hora que acertar esse passe aí, os jogadores vão sair na cara do gol. A marcação está completamente errada do time do Flamengo. Os jogadores, quando chegam na bola, o adversário já está com a bola e com espaço para jogar, o que é pior, né? Veja o trabalho do Vitor com o Pierre. Aí Edinho. Recebe na esquerda o Eduardo. Tentou adiantar para o Lincoln. Ficou no chão, o juiz entendeu que houve falta do Álvaro. O Álvaro que perdeu a condição de titular para o David no Flamengo. Se o time voltar a jogar com 3 zagueiros, ele passa a brigar diretamente por esse terceiro lugar, né? O David está suspenso hoje e vem fazendo boas partidas. Eu acredito que deva continuar como titular, Luiz, após a suspensão. Apenas uma falta cometida pelo Palmeiras, 4 pelo Flamengo no jogo. O Lincoln está ali posicionado para cobrança. O Danilo fica um pouquinho mais distante. O Lincoln chuta bem, né? Tem um bom chute. Talvez com uma bola mais colocada. O Danilo para o chute mais forte. O Lincoln passa, vai o Cleiton Xavier. Globo, a gente se vê por aqui. Skol, qualquer torcida fica redonda. E assim que a bola parar de rolar, entra em campo o placar da rodada. Tudo sobre a 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. E ainda, imagens de amistosos pelo mundo. Imagens que cercam a expectativa do início da Copa do Mundo. Edinho sai jogando para o Palmeiras. Se movimenta Márcio Araújo, recebe na direita. Passou o Vitor. Ele protege, trabalha com o Vitor. Traz pela diagonal. Adiantou, bola para o Cleiton Xavier. Girou de esquerda, bateu bonito. Jogou sobre o gol do Bruno. Se o Palmeiras, seu Júnior, não tem, digamos, 2 atacantes, até aqui, mas o Lincoln e o Cleiton Xavier estão fazendo o papel a de diferença é exatamente essa, né? Porque tanto o Lincoln como o Cleiton são jogadores com a bola nos pés, eles sabem jogar. E estão imprimindo essa velocidade para poder encostar no Everton. Fora a movimentação e a chegada dos 2 laterais, tanto o Vitor como o Eduardo pela esquerda. 19 minutos e 40 de bola rolando. Estamos no primeiro tempo no Pacaembu. Maurício Ramos. Aí o Danilo. Veja onde está o Edinho. Se apresenta o Pierre. Mais uma vez o Edinho do lado esquerdo. Tentou o passe para o Eduardo. Passe errado. Petkovic recupera. Ele toca no Léo Moura. Entrega linda bola para o Petkovic. Na esquerda o Juan. No centro Wagner Love. Pet levou. Tentou bater de esquerda. Foi travado. Voltou no Pet. Mais atrás do Maldonado. De novo o Maldonado recebendo, passe errado para o Pet. Pierre recupera para o Palmeiras. O Everton passa na ponta direita, o Lincoln na esquerda. O Álvaro chegou, não conseguiu fazer o desarme corretamente. A bola espirra, sobra com o Vitor, que trabalha com o Cleiton Xavier aqui na esquerda. Serve ao Eduardo, o Eduardo tenta a jogada individual. Léo Moura está na marcação. A bola vai voltando, sobrando com o Márcio Araújo. Maldonado está pertinho, não permite que ele tenha liberdade para concretizar a sua ação ofensiva. Aí o Vitor entrega para o Pierre. Chega Pet na marcação. Lincoln se movimenta, já recebe. Tentou o drible sobre o Maldonado. Tem na esquerda o Eduardo livre. Recebe o lateral. Vai para cima do Léo Moura. Trouxe para o pé direito. Fez o levantamento. Subiu o Wellington tirando. A bola volta com o Fernando. Ano passado o Fernando esteve no Goiás. O Fernando é o irmão do Carlos Alberto, que atualmente está no Vasco. Os dois foram revelados pelo Fluminense. E o Fernando teve uma passagem pelo São Paulo, onde inclusive participou de uma conquista de campeonato brasileiro. Aí o Ronaldo Angelim. Semana de muito esporte na Globo. Próxima sexta-feira, sexta e sábado, a partir das 9h30 da manhã, começa a Liga Mundial de Vôlei. E você curtindo Brasil e Bulgária, direto de Uberlândia. Seleção do Bernardinho, com os craques do Brasil.
que enquadra de um lado o Giba, que vive sendo escolhido o melhor das competições que disputa, e do outro o Kaczynski, um dos grandes atacantes que está sempre brigando no bom sentido com o Giba para levar o prêmio de melhor jogador. E nas competições mais importantes, né? Campeonato Mundial, Jogos Olímpicos, etc. Sexta e sábado, a partir das 9h30 da manhã. Aí o Vitor. Márcio Araújo se apresenta, ele não toca. Aí Pierre. Se movimenta Everton pelo meio. Mais atrás Edinho. Cleiton Xavier, 2 na marcação. Ele tentou um passe entre o Léo Moura e o Petkovic. A bola bateu no Léo. Vai sobrando lá atrás com o Juan. Vira para o Maldonado. Serviu ao Léo Moura. Na ponta esquerda o passe foi muito forte. Nem para o 9, nem para o Juan. Apenas o lateral que favorece o time do Palmeiras. Um outro problema é o acerto de passe, né, Luiz? Eu já identifiquei aqui. O Flamengo joga do mesmo jeito como jogou contra a Universidade do Chile. O primeiro jogo no Maracanã. Que o Rômulo fazia o terceiro zagueiro. Quando o time adversário tinha somente o centroavante. É a mesma coisa que hoje. Por isso que não tem referência para os dois homens da ataque. Se tivessem 2 atacantes, seria mais fácil para encaixar a marcação. Com isso, vai perdendo o meio campo. Palmeiras erra. O Palmeiras tem quase o dobro de posse de bola e erra a metade dos passes. Exatamente. Porque se o Palmeiras erra 14 em 122, o Flamengo errou 11 em 50. João. Até porque tem sempre alguém livre, né, Luiz? Aí fica mais difícil para você errar o passe. Deixa eu só melhorar aqui a construção da frase. O Palmeiras errou 14 com 125 certos. O Flamengo errou 11 com 50 certos. E não num total de 50, é um total de 61. Agora 62. Leonardo Moura. Tentou pro Pet em profundidade. Tranquilo, Vitor de cabeça recuando para o Marcos. Amanhã, depois da Grande Família, tem a Vida Alheia. E logo depois, uma nova aventura em Globo Mar. Deixa eu dar uma melhorada também na explicação, Luiz. O que acontece? O Flamengo não tem a saída de bola com um dos zagueiros, né? Porque os 3 estão única e exclusivamente na marcação. Vai você. Saiu errado o Wellington, levantamento para a boca do gol, a bola passa lá pelo Everton. Vai chegando o Fernando na marcação. E o Cleiton Xavier deu um lindo toque para o Eduardo. Quase que ele completou um lance para cima do Léo Moura, que seria muito divertido, eu diria, né? Olha o Vinícius Pacheco, recebeu do Maldonado. O Love passa pela esquerda, rolou, redondinha, pro Wagner Love, trouxe pro pé direito, bateu pro gol, foi travado pelo Maurício Ramos. Bola volta no Juan, do lado esquerdo ele vai para cima da marcação do Vitor. Levou bem, tentou o cruzamento, Vitor se recupera, consegue tocar na bola e Marcos completa a jogada defendendo. Então a diferença é o seguinte, Luiz, que o Palmeiras tem mais gente para sair jogando, que é o Pierre, que quando tem a bola se apresenta para o jogo. Danilo para o Everton, muito forte, Bruno foi lá para fazer a defesa. Ô Júnior, o Flamengo mudou o seu esquema mesmo de jogo, né? De 4 zagueiros, com os laterais mais presos, para 3 zagueiros com os laterais mais livres, digamos assim. Nessa transição, demora 2, 3 jogos para voltar a ter um rendimento adequado ou não? É normal isso? Eu acho que tem que ser de acordo com o adversário, Luiz. Não pode você jogar com 3 zagueiros, porque tem somente um homem na frente. Você precisava ter pelo menos mais um atacante para você ter uma referência. E você não tendo essa referência, fica pelo menos um jogador sem função. De consequência, você fica com menos gente no meio campo e o adversário consegue levar vantagem. O ideal seria jogar com linha de 4 zagueiros. Veja o Fernando, faz o passe para o Léo Moura. Chegadinho na marcação, Vinícius Pacheco recebeu. Devolve no Leonardo Moura. De pé direito, tentou no Pet. Levou para o pé direito, tentou o chute, saiu à direita do Marcos. Foi a primeira finalização do Flamengo no jogo, aos 26 minutos, num chute de fora da área do Pet. Esse aí. Olha, o Flamengo ano passado no Campeonato Brasileiro, o Flamengo foi campeão, né? O Flamengo jogou 6 jogos no estado de São Paulo, empatou com o São Paulo em 2-2, ganhou do Santos, do Corinthians, do Palmeiras e do Santo André. E na última partida que fez, já dividindo a liderança do campeonato com o Palmeiras, com o São Paulo, perdeu do Grêmio Barueri, em Barueri por 2-0. E a vitória contra o Palmeiras, para muitos, foi marcante do ponto de vista da arrancada para a liderança no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras recebia o Flamengo ainda na disputa do título. 2 gols do Pet, o Love jogava pelo Palmeiras. Teve uma chance numa cobrança de pênalti, chutou fora.
dos grandes jogos do Brasileiro do ano passado. Aí Vinícius Pacheco. Petkovic. Devolveu para o Vinícius. Que bolão. Para o Wagner Love. Olha, o Júnior vai decifrar para a gente. Porque a impressão que eu tinha é que ele não queria dominar para estancar a bola. Só para dominar já para arrumar, para chutar. O passe foi ótimo. Ele não conseguiu, né, fazer exatamente o que você acabou de descrever. Rogério Lourenço foi zagueiro. Batia muito bem na bola. Fazia sempre seus golzinhos de falta. Tá falando lá no rádio de comunicação. Normalmente é com o Marcelo Salles, que é o auxiliar, é um dos auxiliares. Aí ele e o Paulo Henrique, né? Leonardo Moura se viu agora em situação difícil. E aí, com a experiência do Léo Moura, esperou ser tocado e aí desabou. E o juiz, claro, estava em cima, marcou a falta. O Juan. Love lá na grande área. Pacheco se aproxima. O Juan tocou para o Vinícius. Ficou marcado pelo Maurício Ramos. Mais atrás é Maldonado. Trabalha na esquerda com o Ronaldo Angelim. Cruza a bola no meio do campo. Leonardo Moura conseguiu desviar. É uma bola sempre muito perigosa, né? Cleiton Xavier ficou reclamando que seria lateral para o Palmeiras. O Wellington queria cobrar para o Flamengo. O juiz marcou para o Palmeiras. Cleiton já cobrou imediatamente. Ele com a bola. Lá na ponta direita o Vitor. Mais atrás o Pierre. Everton. Edinho. De novo no Pierre. Aí o Cleiton Xavier. Rogério Lourenço gritando com o time. Márcio Araújo. Márcio Araújo vai levando. Levantou para o Everton. Bruno! Beleza de lance, hein? Que beleza de lance. A bola do Márcio e a finalização do Everton. E a defesa do Bruno. Isso o lado bom. E o posicionamento da defesa do Flamengo queria duvidoso. Esse tipo de jogada, Luiz, é para você pegar e depois mostrar para a galera como você faz, né? A mudança de jogo com a penetração do homem do lado ao contrário da bola. E foi exatamente o que aconteceu aqui. O Everton deu azar. Porque se ele pega bem na bola, ele bateu não muito pro canto, né? Quase em cima do Bruno, apesar que foi uma boa defesa, porque estava muito perto. Foi quase um voleio Bebeto, né? É, isso aí. O Palmeiras chegou à sua quinta finalização. Tem a segunda chance clara de gol. Luiz. O Álvaro. Tentou levantamento para o Juan. O Vitor acompanha, essa bola não tem força para sair. O Vitor chuta contra o corpo do Juan. E o lateral favorece o time do Palmeiras. Diga. Perdão, Júnior, diga. Pois é, o Luiz, você falava agora do Everton, que pode ter um companheiro de ataque nos próximos dias. A diretoria do Palmeiras confirmou que pode anunciar amanhã, ou no máximo até sexta-feira, a contratação do Kleber. Tão sonhada repatriação do Kleber para o Palmeiras, e agora à noite o presidente do Cruzeiro, o Zezé Perrella, até confirmou que o Kleber já não faz mais parte dos planos do time. O Kleber que deve se anunciar até sexta-feira aqui no Palmeiras e atuaria aí depois da Copa. Não jogou na rodada de hoje, está com enxergamento na coxa esquerda, 10 dias de recuperação. E aí vai sanar essa carência muito grande que o Palmeiras tem de atacante. O Kleber, o gladiador, né? Ele tem uma passagem marcante pelo Palmeiras, pela disposição, pela entrega, se transforma rapidamente em ídolo nos times que joga, né? E depois de já estar no Cruzeiro, ele frequenta habitualmente encontros de torcedores do Palmeiras, etc. E tem uma relação forte com o Palmeiras. Luiz, eu ia chamar a atenção, porque na hora que o Juan foi dar um combate no Vitor lá no fundo do campo, ele levantou os braços chamando, porque o time estava muito longe, né? Ele foi lá tentar fazer a marcação e os companheiros ficaram aqui no campo de defesa ainda. Léo Moura tocando para o Vinícius Pacheco, aí Wagner Love. Pisou na bola, chegou rasgando o Maurício Ramos, faz o corte. Entrega para o Pierre, o Wagner reclama de falta. O Pierre toca na esquerda para o Eduardo. De novo no Pierre. Aí Edinho. Recebe o lateral Vitor. Fez 3 temporadas muito consistentes com o Goiás. Passou a ser pretendido por diversos times do Brasil, Vitor. Márcio Araújo. Márcio Araújo que começou aqui pelo interior de São Paulo. Mojimirim, Guarani. Mas aconteceu mesmo no Atlético Mineiro. Ele toca para o Pierre. Que passa errado.
Vinícius Pacheco tentou para o Wagner Love, mais um passe errado do Flamengo. Aí o Márcio Araújo tentou para o Lincoln. Aí o Lincoln dominando. O Lincoln jogou muitos anos na Alemanha, no Schalke 04, no Kaiserslautern. Antes do futsal, inclusive da seleção brasileira de futsal, ele foi para o Atlético Mineiro e lá aconteceu no futebol de grama. Márcio Araújo, boa bola para o Lincoln. Aí o Lincoln tentou botar na frente. Vinícius Pacheco desvia. Lateral que favorece o time do Palmeiras. Eduardo na cobrança. De novo no Lincoln. Aí o Pierre. Esse é o Márcio Araújo. São Paulo vai ganhando do Goiás no Serra Dourada por 1-0. Gol do Marcelinho Paraíba. Gaciba está marcando a falta. O Pet ia sair jogando, mas Leonardo Gaciba entendeu que o Vitor foi derrubado, sofreu a falta. Na chegada do Juan, você viu, o juiz entendeu que houve essa falta aqui. O Palmeiras já cobrou. Eduardo. Aí o Lincoln. Tenta fazer o giro, Fernando na marcação. Ele faz o levantamento para o Márcio Araújo. Ronaldo Angelim para bem de cabeça. Aí o Fernando faz o giro. Faz uma jogada de efeito até, né? E no jogo para o Juan. Pressão do Vitor. Falta do Vitor sobre o Juan. Ele tem pressa, já cobrou para o Pet. Bola estava em movimento, não valeu a cobrança. Vinícius Pacheco. Protegeu, ganhou do Cleiton Xavier. A esquerda ele trabalha com o Juan. Aí o chileno Maldonado. Deixa para o Vinícius Pacheco. O Wellington e Léo Moura. E a recuperação do time do Palmeiras. Gaciba mandou seguir. O Álvaro e o Everton. O Álvaro usou a experiência, né? Ele se colocou à frente do Everton na hora que ele ia arrancar, Luiz. Aí... Né, Raid? Exatamente. Na hora que ele arrancou, os dois se chocaram e o árbitro observou que a jogada poderia ter sido legal em função da distância da bola. E o lateral aí favorece o time do Palmeiras. Vamos à participação dos internautas que navegam pela grande rede, participam das nossas transmissões, mandando suas mensagens, suas perguntas. A pergunta do Felipe de Curitiba é: quem perde mais, o Flamengo sem Adriano ou o Palmeiras sem o Diego Souza? A pergunta do Felipe será respondida agora pelo Júnior. Eu acho que o Flamengo perde mais sem o Adriano porque não tem, de repente, um jogador com as suas características, com o seu potencial de ataque. Apesar do Diego ser realmente um jogador que durante muito tempo fez a diferença no time do Palmeiras. Diego Souza pode estar voltando, viu? O Ivan Moré vai já trazer essa informação. Diego Souza pode continuar no Palmeiras, né? A volta dos que não foram. Vai o Petkovic na cobrança da falta. Fez o levantamento. Fechado, fechado, fechado. Marcos! Lembrou aquela cobrança do Ronaldinho Gaúcho contra a Inglaterra lá na Copa do Mundo, olha lá. Em 2002. A bolinha anuncia que tem gol acontecendo na rodada. Mais uma vez aí o lance do Marcos para você. Cobrando pênalti, Bernardo empata para o Goiás. Um para o Goiás, um também para o São Paulo no Serra Dourada. Petkovic vai na cobrança de escanteio no último jogo contra o Palmeiras. Ele fez um gol olímpico. Olha o Pet, bateu fechadinho, saiu, Marcão tirou, a bola voltou pro Wellington, bateu pro gol. Sobra com Wagner Love. Wagner tentou fazer o giro, escorregou Wagner Love. Globo, a gente se vê por aqui. Vivo, celular na mão é camisa Vivo Seleção. E assim que a bola parar de rolar, entra em campo o placar da rodada. E logo na sequência, as notícias do Jornal da Globo e o programa do jogo. Luiz.
1-1 Goiás e São Paulo. Diga. Há pouco o Ivan Moré falou a respeito da carência de atacantes do Palmeiras, mas o Flamengo também tem sofrido muito com isso. Inclusive o Rogério Lourenço tem comentado nas entrevistas que ele precisa de atacante e a diretoria está correndo atrás. 3 nomes que foram muito comentados esta semana. Renato Abreu, que já jogou no Flamengo, no Corinthians, começou no Guarani, hoje está nos Emirados Árabes, né? O Emerson Sheik ficou conhecido aqui no Rio de Janeiro como Sheik, jogou no passado pelo Flamengo, e o Rafael Sobis, que Everton, desculpa, Mauro, tentou o Palmeiras se aproximando aqui, o Everton tentou o toque ali, a zaga do Flamengo cortou. O Mauro completa já, além do Sheik, há mais um nome nessa lista. Agora volta no Vitor. Aí o Pierre tentou o passe em profundidade para o Cleiton Xavier. Angelim desarmou. Bola sobra com o Maldonado. O Juan marcado pelo Márcio Araújo. Escorregou o Juan. Álvaro dá um chutão lá pro ataque. Vai chegando o Pet. O toque do Pierre e o lateral para o Flamengo. Completando, Mauro. Só para completar, o Rafael Sobis, que era jogador do Inter, também está lá nos Emirados Árabes. Muito interesse do Flamengo por ele. São os 3 nomes para o ataque na pauta do Rubro Negro. Daqui a pouco o Moré diz pra gente como anda essa situação do Diego Souza. Se desentendeu com alguns torcedores depois de um jogo, fazendo gestos para a torcida. Não vinha bem, acabou meio que afastado do time do Palmeiras. Vinícius Pacheco. Esse desentendimento que você citou agora, Luiz, foi no dia 29 de abril, no jogo da Copa do Brasil contra o Atlético Goianiense. Diego Souza está fora do time desde então, mas ontem os jogadores se reuniram junto com a comissão técnica, se reuniram com a diretoria, pedindo a volta do Diego Souza, que já concluiu. Bandeirinha está marcando impedimento há uma meia hora, o Gaciba agora vai marcar. Não, ele marcou falta agora e não observou que havia uma irregularidade no ataque do Flamengo. Continua com a bandeira em pé o Paulo Ricardo Silva, indicando que havia impedimento. Então prevalece para o árbitro a marcação da primeira irregularidade, que foi o lance do impedimento. Concluindo, Luiz, Diego Souza, que está afastado, está fazendo treinamento à parte, está com salários em suspenso pelo Palmeiras. Ontem o grupo se reuniu com a comissão técnica, a diretoria, pedindo a volta do Diego, muito querido no grupo. Todos querem que ele volte. E o Diego agora depende de uma posição da empresa que detém os direitos federativos do Diego. Se ele vai ser negociado, se ele vai continuar no Palmeiras. Eu conversei agora há pouco com o irmão do Diego, tentei falar com o Diego, porque ele está em Minas Gerais, no sítio da esposa, está treinando fisicamente, está em forma física legal, pode voltar a jogar, mas tudo depende de um acerto com a parceira do Palmeiras para saber se o Diego realmente volta. E o Palmeiras tomando a iniciativa pela esquerda com o Cleiton Xavier. Passou o Eduardo. Léo Moura apenas faz a proteção. O Eduardo faz a falta sobre o Leonardo Moura e o Gaciba está marcando. Globo, a gente se vê por aqui. Itaú Card programado, sem surpresa na hora de pagar. O goleiro Bruno está jogando com uma espécie de uma camiseta térmica. Ele sempre joga com a camisa de mangas curtas, né? Deu para você perceber. Maldonado. Sofreu a falta, o Gaciba está marcando. Entrada do Lincoln sobre o Maldonado. O Lincoln, inclusive, está aí se desculpando com o chileno. Aconteceu a falta, mas não foi aquele lance desleal, né, Zé Roberto? Não. Ele tentou a bola, mas como ele levanta o pé em direção à perna do adversário, percebe nitidamente na tomada. Então, por isso que o árbitro marcou o contato físico. O Palmeiras vai tendo um domínio no quesito posse de bola, chegando a 58% contra 42% do Flamengo. Mas a marcação do Flamengo melhorou, Luiz. Inclusive com a chegada dos homens, né, na saída de bola do Palmeiras e também. Agora o Maldonado pega o homem que vem sem a bola, ou seja, o Lincoln, ou seja, o Cleiton Xavier, para poder o Álvaro encostar num e sobrar o Wellington no outro. O Wellington subindo, parando de cabeça. Aí Leonardo Moura. Amacia no peito, com estilo. Eduardo vem na marcação. Encostou o Léo Moura, cara. Já é uma tradição do Léo Moura, né? Ele sabe como chamar a falta. No jargão do futebol é o que se diz, né?
Ô Luiz, Ceará abre o placar no Castelão com o atacante Misael. 1 para o Ceará, 0 para o Avaí. Sabe o que acontece? Líder do campeonato, Vovô. Vai indo a 14 pontos o Vozão, dirigido pelo Paulo César Guzmão. E o Misael começou o Campeonato Brasileiro como um ponto até de desequilíbrio, né? Um atacante daqueles de lado de campo que realmente vão para o jogo ofensivo, partem para o drible, para a jogada de lado, de linha de fundo. Vai acumulando pontos importantes o Ceará. O Corinthians enfrenta amanhã o Internacional aqui no Pacaembu. E claro que pode recuperar a liderança que neste momento está passando para as mãos do Ceará. Se enrolou todo o Cleiton Xavier e perdeu o Vinícius Pacheco. Também se enrolou todo e deixou a bola sair pela lateral. Professor acho que não gostou muito. Edinho. Devolve para o Eduardo. Levantamento para o Márcio Araújo. Chegou desviando na primeira trave e jogou sobre o gol. Globo, a gente se vê por aqui. Casas Bahia. Ser brasileiro é ter dedicação total. Daqui a pouquinho tem o show do intervalo para você. Os gols de Atlético Paranaense de virada 3-2 sobre o Botafogo. De Fluminense 2, Vitória 1. Fluminense foi a 12 pontos, nesse momento é terceiro no campeonato. A vitória do Grêmio Prudente por 1-0 sobre o Atlético Goianiense. Gol de falta marcado pelo Tadeu e aqui o Everton está adiantado em posição de impedimento. E por enquanto nenhum acréscimo, Luiz. 44 minutos, vai terminar já, portanto, o primeiro tempo, Júnior. 0-0, o jogo ficou devendo um pouquinho, né, Júnior? Ficou devendo e o Palmeiras teve mais oportunidade, Luiz, não conseguiu a oportunidade que era exatamente esse predomínio por grande parte do jogo. Naturalmente o Rogério vai tentar arrumar no intervalo agora para poder fazer um jogo mais igual. O Flamengo ficou devendo principalmente em termos ofensivos. O toque do Vinícius Pacheco, a bola resvalou no Edinho. E o assistente marcou posse de bola para o Flamengo. Bem na divisória do gramado ali, Léo Moura vai na cobrança. Para o Vinícius Pacheco. Aí é passe errado com a mão, hein, Léo Moura? Ele não tem esse fundamento no scout, né? Aí o Eduardo. Léo Moura pressionou, ganhou a jogada. Tocou para o Wagner Love. 2 na marcação. Foi desarmado o Wagner. Está jogando o Cleiton Xavier. Apertou o Wellington, ganhou. Tocou no pet. No momento em que Leonardo Gaciba apita, fim de papo no primeiro tempo. De 0 para o Palmeiras, 0 também para o Flamengo. Show do intervalo que tem muitas atrações. Tem os gols dos jogos já encerrados. Os gols das partidas em andamento. E muito mais para você. Tá isso aí no Bruno. E você percebe na roupa do Bruno que faz um ventinho gelado aqui no Pacaembu. Os nossos repórteres, o Ivan Moré, que acompanha o Palmeiras, o Mauro Júnior, que traz tudo do Flamengo, estão ali à beira do campo. Dentro do campo é lugar dos jogadores, do trio de arbitragem, dos artistas do espetáculo. Show do intervalo começa com as entrevistas. Vamos tentar ouvir o Danilo aqui. Danilo, o time teve maior posse de bola, mas não conseguiu traduzir em gols esse primeiro tempo. Não traduzimos em gols, mas em oportunidades criamos as melhores da partida, né? Então acho que vamos ter um pouquinho de tranquilidade, né? E tentar errar menos passe, principalmente no meio de campo, para o Flamengo não ter o contra-ataque. Mauro. Estou aqui com o Fernando. Fernando, qual foi a maior dificuldade do Flamengo nesse primeiro tempo? A gente conclui bem a jogada. O último passe ali, o passe final para colocar o companheiro na cara do gol. Então a gente vamos procurar caprichar no segundo tempo para deixar o companheiro bem posicionado para fazer o gol. Luiz? Ok, Mauro Júnior, Ivan Moré, os nossos repórteres aqui no estádio do Pacaembu. Finalizou mal, né? Um erro consertou o outro. Muito bem, José Roberto Reit. Tá friozinho, hein, Reit? Se agasalha aí para não pegar gripe, tá bom, Reit? Não, já tô começando a ficar gripado. Também, né, Reit? Muita mudança de temperatura. Nossa Senhora. O Flamengo já está voltando para o segundo tempo, o Palmeiras também. E nós temos gol no Castelão, hein? O Ceará faz 2-0 sobre o Avaí. Gol marcado pelo Lopes, o Lopes que jogou no Palmeiras. O jogador começou no estado do Rio, lá em Volta Redonda. Estreou no último fim de semana, fez um gol e fez também hoje. Começa com o pé direito, o Ceará é o líder.
vai dormir na liderança o Ceará e amanhã, evidentemente, vai secar o Corinthians para continuar líder do campeonato. O segundo gol do Ceará para a grande torcida do Vozão, daqui a pouco, no placar da rodada. Aliás, a grande torcida do Ceará Esporte Clube, que hoje completa 96 anos, nessa semana de festividade pelos 96 anos do Ceará, o nosso respeito, o nosso carinho. A grande torcida do Vozão e sua imensa torcida. Passar a semana do aniversário, chegar à liderança da Série A do Campeonato Brasileiro. Que presentão! Autoriza Leonardo Gaciba, bola rolando, está valendo. Começa o segundo tempo no Pacaembu. De 0 para o Palmeiras, 0 para o Flamengo. Aí o Edinho. Palmeiras e Flamengo não jogam aqui no Pacaembu há 25 anos. Pelo Brasileiro de 85, houve um empate aqui em 2-2. Houve um período que o Palmeiras e o Corinthians meio que revezavam os seus mandos de campo no Pacaembu. Aí o Palestra Itália passou assim por uma espécie de recuperação, né? E o Palmeiras voltou para sua casa, que agora de novo está fechada para uma grande obra. Vai surgir a Arena Palestra, um estádio totalmente coberto, um estádio multiuso. Aí o Wellington. Ele trabalha com o Fernando, irmão do Carlos Alberto. Não precisa nem lembrar, né, Luiz Roberto? Eles são tão parecidos. De vez em quando até me perguntou, o Carlos Alberto foi pro Flamengo? Não, é o irmão dele. Aí o Pierre. Maurício Ramos. De novo no Pierre. Eduardo. Cleiton Xavier, Lincoln, tentou para o Everton, Álvaro apara de cabeça. Aí o Ronaldo Angelim, toca no Pet, domina o Pet, tenta sair da marcação, bota no vazio aos 37 anos. O sérvio, Dijan Petkovic, vestindo a camisa 10 do Flamengo, ele sofre a falta. Leonardo Gaciba marcou a falta, por sinal, ele está dizendo para o Pierre, basta Pierre, foi a última. Ele não mostrou nenhum cartão, Raid. Nada, o número de faltas é baixo na partida, isso é bom. O árbitro ajuda bastante, mas o Pierre fez a falta muito clara, e reclamou. Não tinha o que reclamar. Leonardo Moura. Tentou o passe no centro para o Vinícius Pacheco, chegou bem o Vitor. Ele domina, sai jogando, toca no Lincoln. Leonardo Moura volta, consegue fazer a recuperação, pisa na bola e ganha de 3 jogadores de uma vez só. E aí na hora de tirar o 10... errou o passe para o Wagner Love, que de qualquer forma aplaude o companheiro. Luiz, o Flamengo não fez nenhuma mudança, mas o Rogério comentou comigo agora há pouco que ele espera assim, uma mudança de atitude. Para não acontecer igual aconteceu agora há pouco, mais um erro de passe. Ele quer que o time erre menos. Edinho foi e acabou jogando a bola pela linha de fundo. Apenas o tiro de meta que favorece o Bruno. Vai voltando lá o Edinho com cara de poucos amigos, sabe que não conseguiu fazer a execução que talvez ele mesmo esperasse, né? Mas também não é o forte dele, né, Luiz? O forte dele é desarmar mesmo, exatamente, né? Exatamente. Aí é uma característica muito boa dele, principalmente no combate direto. No Internacional, campeão da Libertadores, por exemplo, o Edinho fez muito o papel de um terceiro zagueiro, né? Com o Abel, inclusive, como técnico. Aí você vê o Márcio Araújo se movimentando. Quem recebe é Cleiton Xavier. Mais atrás no Danilo. Dá um chutão lá pro ataque. Subiu o Márcio Araújo. A bola sobrou pelo meio com o Pierre. Lincoln. Outra vez o Márcio Araújo. O Juan ficou reclamando de um toque do Márcio Araújo. Gaciba entendeu que foi tudo normal. Lincoln. Vira o jogo lá na esquerda. Vai chegando o Eduardo. Ele protege, trabalha com o Lincoln. Outra vez no Edinho. Na esquerda, Eduardo. Fernando encosta na marcação, Eduardo tentou o passe para o Everton. O Wellington tirou 2 vezes para conseguir limpar dali. Aí vai o Wagner Love na dividida com o Maurício Ramos. A bola fica com o Vinícius Pacheco, ele e o Edinho.
Edinho protege, toca no Vitor, que ajeita para Pierre, que trabalha com o Vitor, que tem o Ronaldo Angelim na marcação. Esse é Márcio Araújo, na esquerda Eduardo, clareou para o chute, contra o corpo do Fernando, é lateral que favorece o Palmeiras. Márcio Araújo, adiantou, tocou para o Cleiton Xavier, devolveu no Márcio, ele e o Fernando. Deu bote certo o Fernando, roubada de bola mais uma. Aí sai jogando o Fernando, tentou o toque no meio, toque bem fraquinho para o Maldonado. Lincoln, Cleiton Xavier, linda bola para o Everton. A bola sobra na direita com o Vitor. Trabalhou com o Pierre, clareou, levou para o pé direito, tentou o chute, isolou apenas o tiro de meta para o Flamengo. Faltam 9 dias para a Copa do Mundo. No próximo dia 11, sexta-feira da próxima semana, às 11 horas da manhã, o jogo de abertura África do Sul e México. A estreia do Brasil no dia 15, o Brasil enfrentando a Coreia do Norte. Depois o Brasil enfrenta a Costa do Marfim e fecha a participação na fase de grupos contra Portugal. Toque do Márcio Araújo buscando o Vitor. Maldonado para o Ronaldo Angelim. Aí o Juan enganou bem, levou a marcação do Maurício Ramos. Passou o Petkovic na esquerda. O Juan serviu ao Pet, que está adiantado. Aí a marcação do impedimento no ataque do Flamengo. O Marcão já tem pressa. E na repetição, esse aí eu não preciso nem do Reit. Mas saber o que o Pet estava... Ele demorou. Ele reclamou que na primeira jogada, quando ele fez o movimento, né, Luiz, para receber essa bola, o Juan deu um toque a mais, foi exatamente quando ele entrou em impedimento. Ao longo dos campeonatos brasileiros, foram 19 jogos aqui em São Paulo entre Palmeiras e Flamengo, com 8 vitórias do Palmeiras e 5 do Flamengo, que vem com Wagner Love. Limpou, levou para o pé direito, rolou para o Pet, a chance do gol, Marcos! Love na dividida, a bola vai pela linha de fundo, ou pela linha de lado, né? Saiu lá perto da bandeirinha. Toque do Wagner Love agora para o Pet, açucarada. Já cobrou o lateral o time do Flamengo. E tem mais um. Foi a melhor chance do Flamengo no jogo, aos 6 minutos do segundo tempo. Wagner Love, tem dia que de noite é a mesma coisa. Mas isso é um erro técnico, né, Luiz? Que não é normal nele, esse tipo de jogada. Deve estar influenciado em função até da galera do Palmeiras pegar no pé dele. Eu não sei, eu posso até estar enganado, Júnior, mas eu me lembro de uma vez no campo do Palmeiras, lá no Palestra Itália, Palmeiras e Flamengo, você jogando pelo Flamengo, que você foi muito aplaudido. Foi até um momento dos mais bonitos, assim, que eu me lembro, de uma torcida visitante reverenciando um craque do time adversário. Aconteceu isso mesmo, Júnior? Sem dúvida. Em 91, um jogo no Parque Antártico, o Palmeiras fez 1-0, a gente virou para 2-1, foi substituído aos 40 e pouco do segundo tempo. Foi realmente uma emoção muito grande. Ser aplaudido pela torcida adversária no campo do adversário, só para você guardar com uma recordação incrível. Ronaldo Angelim. Ele vira o jogo para o Léo Moura, tem uma certa liberdade. Vai tentar daí, Léo. Olha, explodiu no Edinho. Aí vai sobrando com o Maldonado. O Maldonado vira o jogo na esquerda para o Pet, como se fosse um ponto esquerda. Aí o Petkovic foi para cima da jogada. A tentativa do drible do Vitor, não conseguiu. O Vitor desvia, lateral para o Flamengo. O Pet recuperando a condição de titular. A bola, quando ele foi para o pé direito, deu a impressão que ele ia fazer o elástico, mas a bola ficou longe, né? Fernando. Ronaldo Angelim. Petkovic. Maldonado. Aí Leonardo Moura. Encosta o Cleiton Xavier na marcação. Veja o Léo Moura. Linda bola para o Fernando. Devolve para o Léo. Levou para o pé direito. Pode bater para o gol. Isolou no desvio. Escanteio. Ele está se desculpando com o Juan. Porque quando ele armou para bater, o Juan fugiu da marcação e ficou numa posição, mas era muito difícil ele conseguir, porque o Juan tá aqui, ó, do lado, né, direito do Marcos ali, sozinho, mas fazer o passe ali realmente era bastante complicado. Petkovic vai na cobrança de escanteio. É o
segundo escanteio para o Flamengo no jogo. Não é o lado que o Pet tenta o gol olímpico, não, né? Ele sempre, quando ele pode bater com a parte interna do pé. Aí vai o Pet. Fez o levantamento, o Fernando subiu, Maurício Ramos tocou. O Gaciba acho que marcou falta, né? Um empurrão ali sobre o Maurício Ramos do Fernando. O Cleiton Xavier ficou pedindo. E o juiz atendeu. Aí o Everton. Ele domina. Trabalha para o Márcio Araújo. Mais atrás no Pierre. Na direita é Vitor quem recebe. Aí o Vitor vem, traz pela diagonal. Tocou no Pierre. Perdeu um pouquinho de tempo ali porque ele escorregou. Edinho. Se movimenta pelo meio Everton. O Pierre está ao lado. Esse é Márcio Araújo. Everton sai da marcação. O Lincoln fica mais enfiado agora. O Vitor está pela direita. O Márcio Araújo serve ao Vitor. Ele recomeça com o Pierre. Tenta fazer o giro. O Juan tentou dar o bote. Ronaldo Angelim vai certo. Petkovic para o Wagner. Levou um pouco de sorte. A jogada acabou sendo de efeito. Deu para o Juan. Passou o Vinícius. Ele tocou, tentou o chute e foi travado na hora certa. O juiz entendeu que não. O Maurício Ramos, na verdade, então só atrapalhou o Vinícius Pacheco. Isso mesmo, ele bateu de canela diretamente pela linha de fundo. Olha lá. O Edinho saiu rapidamente com o dedo indicador. Não tocou. Não tocou mesmo. Leonardo Moura. Aí o Petkovic. Wagner Love pedindo o levantamento para o Wagner. Ele alcançou. Ele é baixinho, mas às vezes ele é danado para cabecear. Mas cabeceou errado, só tiro de meta. Globo, a gente se vê por aqui. Volkswagen Gol é gol do Brasil. E esta semana tem Liga Mundial de Vôlei. Começa a participação do Brasil. O Brasil que está no grupo com a Coreia, a Holanda e a Bulgária, que é o primeiro adversário brasileiro. Os jogos acontecem em Uberlândia, sexta e sábado, a partir das 9h30 da manhã, com transmissão ao vivo da Globo. Vinícius Pacheco fez falta. O Eduardo estava na jogada. A gente está vendo o lance. Pode até ser sem querer, né, Raid? Mas... a falta é clara. Se são dois jogadores disputando a bola, era muito mais lógico que ele evitasse o contato físico. Não evitou, atropelou, falta. Aí o Edinho. Bola em profundidade para o Lincoln. Não alcança, o lateral favorece o time do Flamengo. Aí mexeu o Palmeiras, né, Ivan? Vai mexer, vai entrar o Vinícius, jovem revelação do Palmeiras, atacante de 16 anos, entrou com a 25. Saída de Cleiton Xavier com a 10. O Vinícius tem 9 jogos com a camisa do Palmeiras em 2010. Sai para dar lugar para o Cleiton. Entra no lugar do Cleiton Xavier. Portanto, vai entrando o Vinícius com a camisa número 25. Entrando no ataque do Palmeiras no lugar do Cleiton Xavier. Agora, claramente, o Palmeiras deve ter o Vinícius e o Everton mais adiantados e o Lincoln voltando definitivamente para fazer uma função que ele fez muito na vida, né? Especialmente no Atlético Mineiro. Na Alemanha, em alguns momentos, assim, ele sempre foi passou a ser um atacante mesmo. Leonardo Moura. Mas o Parraga não quis ousar um pouco, né, Luiz? Jogando dentro de casa, poderia ter tirado ou o Edinho, ou então o Pierre, para botar o time um pouco mais à frente. Então fez uma substituição normal. Lógico que vai ter um jogador com característica mais de centroavante mesmo para encostar no Everton. Mas eu deixaria o Cleiton principalmente pelo passe, pelos passes e os lançamentos. Ô Luiz. Oi, Raid. E tem um detalhe, a entrada foi muito dura do jogador do Palmeiras, deu uma bicuda na canela do Léo e a bola já tinha sido tocada. O árbitro não marcou a falta e não advertiu. Petkovic levantou ali o Ronaldo Angelim. Marcos foi lá para fazer a defesa. Bicuda fazia tempo que eu não ouvia. Desde que eu era garoto. Criancinha lá em São João da Boa Vista. Pode falar. José Roberto Ratti, aproveite o feriado, vitamina C e cama. Dá para recuperar a gripe que tá te pegando.
Esse é o trabalho do Lincoln. Outra vez no Pierre. Aí na esquerda, Eduardo. Se movimentou o Lincoln. Domina, tem o Vinícius também pedindo. Chegou o Fernando, faz o desarme. É lateral para o Palmeiras do lado esquerdo. Passamos de 14 minutos e meio de bola rolando no segundo tempo. Segue 0-0. Esse resultado, o Palmeiras está chegando a 9 pontos. O Flamengo vai indo a 7 pontos. O Palmeiras vai ficando em quinto, mas também, olha, São Paulo, Palmeiras, Santos, Cruzeiro, todos com 9 pontos. Também o campeonato está no comecinho, né? O Juan tocando para o Maldonado. Aí ele devolve para o Juan. Tem liberdade, como se fosse um meia. Vinícius Pacheco pelo meio, Love na esquerda. Juan bateu para o gol, isolou. A jogada era com o Wagner Love no primeiro toque que ele deu, né, Luiz? Porque na velocidade do Wagner com o Maurício, com o Edinho, qualquer um dos próprio Danilo, o Wagner vai levar vantagem. Luiz, a carinha que fez o Wagner Love, diga. Eu vou complementar uma informação sobre o Vinícius. Ele tem apenas 16 anos e de 93 e é o jogador mais jovem da história do Palmeiras a vestir a camisa do time profissional. 16 anos, é de 93. Poxa, que legal, o mais jovem da história. Da história. O futebol vai queimando etapas e a gente chega a esse ponto, né? Mas também... Mas é a própria evolução, né? Os jogadores hoje jogam até 38, 39 anos, está aí o Petkovic e vários outros aí. A vida útil é muito maior e queima etapas exatamente até pela necessidade dos clubes de terem que lançar essa garotada. Bola em profundidade para o Everton. Bruno vai saindo para fazer a defesa. Ele vai fazer 17 anos no dia 3 de agosto, o Vinícius. Aos 16 anos, vem das divisões de base do Verdão. Aí o Petkovic. Olha o Fernando pedindo. Léo Moura passa na direita. Ele tocou no centro para o Wagner Love. Arrumou, tentou fazer o giro. O Pet passava. O toque não saiu. E o Maldonado, mesmo escorregando, ele conseguiu dar esse toque para o Pet. Posição legal. Na esquerda recebeu o Petkovic. Balançou o corpo, levou para dentro. Chega para fazer o quarto Danilo. Cara, o Maldonado, quando ele escorregou, no meio do escorregão, ainda olhou para a jogada para saber o que ia fazer. Verdade. E ele faz a falta agora, o Maldonado, sobre o Lincoln. A falta já foi cobrada. Edinho. Márcio Araújo. Adiantou muito e perdeu. Léo Moura para o Fernando. Lá no chão o Fernando Gaciba marca a falta que favorece o time do Flamengo. Continua 1 para o Goiás, 1 para o São Paulo. O Ceará venceu, terminou agora há pouco no Castelão. 2-0 sobre o Avaí. O Avaí hoje com muitos desfalques, é verdade. Que não tira o mérito deste começo de campeonato do Ceará, que chegou à 4ª vitória. E a 14 pontos na liderança. Corinthians tem 13, joga amanhã contra o Inter aqui no Pacaembu. Curiosamente, Corinthians e Ceará, que estão lá na frente, jogando 2 seguidas em casa, né? Corinthians venceu o Santos aqui no último domingo. O Ceará também ganhou jogando em casa do Cruzeiro. E os dois voltando nesse meio de semana a jogar em casa. Olha o cruzamento para o Wagner Love. Sumiu o Maurício Ramos para tirar. Aí lá o Wellington de cabeça de novo, vai o Wagner Love. Maurício Ramos conseguiu dominar com a coxa. Por pouco essa bola não passou. Aí subindo o Álvaro. Lincoln conseguiu tocar de cabeça. Aliás, era o Vinícius. Ele tocou de cabeça para o Everton. E o Vinícius passa na esquerda. O Everton levou, entregou para o Vinícius. Léo Moura faz o recuo e o Bruno dá um chutão lá para o ataque. E o Vinícius Pacheco fez mais uma falta. O Palmeiras tem pressa. Aí o Edinho. Veja o menino Vinícius. 16 anos. Deixadinha para Edinho, devolve para o Vinícius. Fernando quase tirou a bola do Vinícius. Ele toca na direita para o Vitor. Vira o jogo lá na esquerda. Vai tentando a jogada pelo meio o Edinho. Errou o passe, a bola resvala, sobra com o Petkovic. Luiz. Diga, Mauro. Rogério vai fazer uma substituição aqui. Já completo. Vinícius Pacheco na direita. Vai pro drible. Tenta chegar na telinha de fundo. Love pediu, é pro Love. Finalizou sobre o gol. Posso adivinhar, Mauro, qual vai ser a substituição? Vai lá, Júnior.
Vinícius Pacheco. Sai o Vinícius Pacheco para a entrada do garoto Diego Maurício, de apenas 18 anos. O único atacante que estava no banco de reservas. O Diego, que estreou contra o Grêmio Barueri no Campeonato Brasileiro. Tem uma festança da família no Maracanã. Hoje é a opção do Rogério. Foi um momento muito legal mesmo na estreia dele contra o Grêmio, né? Ele sofreu pênalti. O jogo contra o Grêmio prudente. Num dos gols do Flamengo, o jogo foi 3-1, mas não estava fácil, né? Estava empatado até o finzinho. E aí, mamãe, titia, a família toda no Maracanã, com cartaz e tudo. E ele mesmo deu a dimensão nas declarações que fez, no momento da importância de chegar, de vestir a camisa de um grande clube do futebol brasileiro. E no caso dele, do clube de coração, né? Ele que vem de uma comunidade carente do Grande Rio. Não tem ensaio não, tá coreografada a torcida do Palmeiras. Márcio Araújo, Eduardo, Vinícius passa na ponta esquerda. Eduardo toca, pum, a bola pro Lincoln, passou o Everton, chega para tirar o Álvaro, entrega pro Pet. Juan faz o levantamento na esquerda. Veja aí o Diego Maurício. Não deu para medir o Diego Maurício naqueles minutos do jogo muito contra pouco, o Prudente, né, João? A verdade é que as pessoas que acompanham as categorias de base do Flamengo dizem realmente do potencial do jogador. Inclusive porque o Rogério já o conhece de participação em seleções de base. Olha ele com a bola aí. Ele viu o Léo Moura passando livre na ponta direita e a bola é boa. Léo Moura recebe na direita. E o menino vai lá para a boca do gol. O Love também. O Léo Moura fez o drible, trouxe para o pé esquerdo, tentou o passe para o Fernando. Foi desarmado pelo Vinícius. E a lateral para o Flamengo na direita. O Vinícius, que acabou de entrar, tá cheio de gás, né? Veio ajudar a defesa e desarticulou o ataque do Flamengo. Leonardo Moura tenta o drible, mas atrás fica o Wellington. Vinícius chegou tocando, segundo o bandeirinha, a bola resvalou no Léo Moura e, portanto, o lateral favorece o Palmeiras. Globo, a gente se vê por aqui. Skol, qualquer torcida fica redonda. Leonardo Moura ganha do Edinho, ele toca no Fernando, deu pro Pet, arrumou pro Wagner, Love Marcos com o pé direito, joga a bola pra lateral. Capitão do Palmeiras, o Marcão, campeão do mundo em 2002. Copa que o Oliver Kahn, goleiro da Alemanha, foi escolhido o craque da Copa. Mas, curiosamente, na final, o Kahn não teve Não, ele falhou num dos gols do Brasil, mas ele pegou umas 3 bolas no primeiro tempo também, com o pé do Ronaldo, num chute da entrada da pequena área, que foi um espetáculo também. Depois que já estava o Brasil na frente com a falha dele, né, Luiz? E a bola pro Lincoln, recebeu, chega o Álvaro e joga pela linha de fundo. Escanteio pro Palmeiras. Chegada do Álvaro que você está revendo sobre o Lincoln. Vitor na cobrança, autorizado, foi o Vitor, fez o levantamento, Maurício Ramos, Danilo tocou de cabeça, Fernando topa, tem impedimento. O Bruno saiu com as mãos, mas o bandeirinha tinha marcado o impedimento do Everton. O Bruno está conversando com os companheiros aí, ele não está reclamando do Gaciba. Veja que o Everton tá, mas seria, por exemplo, bom observar aí vantagens, Roberto Reis? A vantagem é o seguinte, no momento que a bola é passada, o jogador do Palmeiras está na frente, o Everton, ele finaliza, então ele participa, tendo somente à sua frente o goleiro Bruno. O assistente em cima, ligadinho, marcou e o árbitro acompanhou, perfeito. Mas, por exemplo, agora seria uma vantagem, né, para o Flamengo que estava saindo com a bola. O goleiro tirando a bola na mão, isso. Pode, Raid, no impedimento? Pode, sem dúvida nenhuma. Ele poderia dar prosseguimento à jogada, é melhor para o clube, o time melhor. É aquela história de beneficiar o infrator, né, Raid? Exatamente. Aí o Juan entrega no meio pro Petkovic, tentou a devolução, caiu o Petkovic, Gaciba agora marcou uma falta. E ele botou a mão no bolso, o Edinho chegou pegando o Pet tá sentindo, o Pet grita nesse momento ali, olha, foi uma entrada por trás, o Pierre e o Edinho estavam na jogada, o Massília pune o Pierre pela falta no Petkovic. E agora essa bolada aqui, ó, foi. Olha a entrada, ó, pisa o tornozelo esquerdo do Pet. O primeiro cartão e por trás, olha só a pisada, torceu o tornozelo do Pet. Na minha opinião, isso é uma jogada de expulsão.
não tem cartão amarelo. É porque o jogo está tranquilo, então o árbitro deixa se envolver. É o primeiro cartão do jogo, É o primeiro cartão do jogo que teria que ser o vermelho. Porque foi uma entrada por trás, intencional. Não foi aquela bola que você chega atropelando. Ele chegou e atingiu por trás. E o companheiro dele, que eu não observei o número, ele chuta a bola em cima, pede que está caído. Olha essas entradas por trás do jogo. Ele me revolta você não de tem uma tal defesa, maneira. você não tem defesa, você não sabe nem que vai ser atingido. Exatamente. Luiz, Diga, Mauro. Rogério Lourenço vai aproveitar essa contusão do Pet para tirá-lo. Vem aí Maicon que foi muito vaiado no jogo contra o Grêmio, ele foi substituído pelo Rogério, a torcida não gostou. Tá aí a chance dele tentar recuperar o prestígio com a torcida. O Michael com a número 80. Jogador que teve passagem até pelo Palmeiras, né? No início ele começou no Palmeiras, tem uma passagem rapidinha pelo Corinthians, São Caetano, foi fora do Brasil e o Pet vai saindo com uma torção no tornozelo esquerdo, um pisão por trás no tornozelo do Pet. Substituído pelo Michael, que é mais um canhotinho que entra agora como Vinícius para compor o time do Flamengo. Que tem essa falta aí, o Michael já chega, já dá uma olhada para a bola. Será que ele vai para a cobrança? O Wellington também está posicionado para um chute talvez mais forte. Veja lá o Wellington com as mãos na cintura, o Michael para bater de pé esquerdo. O Fernando é empurrado lá na barreira, autorizado, vai o Wellington, o chute no cantinho, Marcos teve que jogar para escanteio. A bola quicou e por pouco não pegou no papo do Marcos, né? Olha lá. Olha como ela vai subir agora, na linha da pequena área. Luiz, rapidinho, o Pet está chorando muito aqui, viu, Luiz? Com muitas dores no tornozelo. E o Marcos agora também sente um problema ali. O Gaciba, como se trata do goleiro, paralisa o jogo. Você disse que quase pega no papo. Pegou no papo. Incrível, né? O kick da bola na linha da pequena área. E a gente tem agora imagens da do Pet. Ele tá ali pertinho dele. Olha só, olha o pisão no pé esquerdo. É o tal negócio, olha só, Wright, o Pierre, ele tenta até, é que por trás é muito difícil, o cara tem que passar dentro do corpo do outro, né? Ele tenta até colocar o pé assim pro lado para tocar na bola. Não, mas desculpa, Luiz, ele foi no pé do adversário com a intenção de atingir. Não teve essa de que chegou atrasado, o adversário se movimentou à sua frente, não. Ele foi para pegar, foi para quebrar. Eu acho isso uma covardia, porque o jogador está totalmente defeso, como o Júnior já colocou. Está de costas, não vê nada. E o Michael, que acabou de entrar, vai para a cobrança do escanteio. O Pierre cometeu a quinta falta dele no jogo, essa que lhe custou o cartão amarelo. E o Michael vai para a cobrança, Ronaldo Angelim na primeira trave, o levantamento. O próprio Pierre chega desviando, é mais um escanteio que favorece o Flamengo, o quarto para o Flamengo no jogo. O Flamengo teve, o Palmeiras teve 3. O Wagner Lopes está tentando ficar bem na cara do Marcos, é um cruzamento. Edinho tirou, a bola vai sobrar. Diego Maurício, tocou na direita para o Wellington, cruzamento para o Wagner Love. A bola voltou, Diego Maurício, Love impedido, não vale. Bandeirinha antes do Love tocar para o gol. Aliás, no primeiro lance o Wagner já estava adiantado, né? Aí a jogada prosseguiu e tudo. E aí a gente tem a jogada, José Roberto Wright. Normalmente a bola é tocada, o Wagner está adiantado, só tem o Marcos à sua frente, impedimento bem marcado, agora ele gesticula o Bandeira dizendo que não. Ô, Wagner, fica calmo que você está no impedimento. Ivan Moré, tá mexendo o Palmeiras, Moré? Pois é, saiu o Lincoln 99, entrou o Patrick, jovem revelação da base palmeirense, também atacante com a 40. Ele foi destaque da Série A2, jogando pelo Palmeiras B, também teve uma passagem pela base. Primeiro jogo que ele faz como profissional. Como profissional não, na verdade faz como time, no time principal. Ivan Moré trazendo tudo do Palmeiras. E o Mauro Júnior, que a gente mostra aí, o Petkovic, está lá pertinho acompanhando as reações do Petkovic. Uma torção no tornozelo esquerdo. É aos 37 anos. O Pet, historicamente, todas as vezes que ele teve uma contusão mais grave, ele demora para readquirir a forma física. E ele se esforça, viu? Ele é um cara que treina muito. Deve ser uma questão até mesmo da própria idade, né, Luiz? Agora eu não entendi a do Parraga. Ele tirou o Cleiton, que era o jogador que tinha maiores condições de servir aos atacantes. Ele agora botou os atacantes, agora ele não tem ninguém no meio ali para servir. Mas... tirou o Lincoln também, que era o outro que podia, não é bem a dele. Só o Márcio Araújo, o Edinho, para meter essas bolas, pode até acontecer, Luiz, mas não é normal.
Aí você vê o garoto Diego Maurício tocando pro Wagner Love. Mais atrás do Michael. Michael tenta o drible, se enrola. Isso é uma das características que não agradam a torcida do Flamengo. Ele protege, segura muito a bola o Michael, né? E aí o Marcos vai saindo para fazer a defesa. Tá aí o Parraga gritando com o time. O Ibamoré, o Palmeiras continua sonhando em repatriar o Luiz Felipe Scolari, não continua? Continua sim, Luiz. O Filipão, segundo os dirigentes, segundo o vice de futebol do Palmeiras, Gilberto Tipulo, existe um contato com o Filipão, tá tudo 99%, digamos assim, acertado. Só basta um ok do Filipão, porque o salário vai ser pago por um patrocinador do Palmeiras, que eles não quiseram revelar. Mas enfim, o Filipão só basta dar o ok, e aí depois da Copa ele assumiria o Palmeiras. É a grande expectativa que hoje existe na diretoria do Palmeiras. E na direita quem recebe é Márcio Araújo. Vinícius pedindo cruzamento, desvio! Se antecipou o Vinícius para desviar essa bola. Passou na frente do Bruno. Olha só, o Márcio Araújo vai fazer o cruzamento. E agora, olha. Nossa, passou também entre as mãos do goleiro Bruno. Olha o Vinícius recebendo. A bola volta, Pierre brigou. E o Palmeiras apertando o Márcio Araújo na direita para o Vitor. Vitor tentou fazer o levantamento, o juiz está marcando lateral para o Palmeiras. Se movimenta o Everton. Pela direita, o Patrick está ali pertinho dele. Ele toca, boa bola para o Vinícius. Recebe na direita, tentou entre as pernas do Angelim. E o Juan agora, o menino Vinícius entrou como um louco no Juan ali. E vai ser punido. É barato também o cartão amarelo. Sabe, são essas coisas que o Garcia, olha lá. Olha o que ele vai fazer, ó. O Juan vai sair jogando, vem por trás. Vai com os dois pés, ó, aqui, ó. Para atingir, e atingiu. Isso é expulsão, isso não tem cartão amarelo. Você vê que ele vai na perna do jogador. O Gaciba está mostrando hoje, de repente, por que caiu na qualidade e saiu fora do quadro da FIFA, enfim, essas coisas todas. Na minha opinião, 2 expulsões que ele não fez. Está jogando o time do Palmeiras na esquerda com o Eduardo. Continua 1 para o Goiás, 1 para o São Paulo no Serra Dourada. Cruzeiro e Santos 0-0. São jogos simultâneos que começaram às 9h50 pelo horário de Brasília. O Goiás é o novo líder, venceu o Avaí por 2-0. O jogo já terminou no Castelão. Aí você vê o trabalho do camisa 40, Patrick. Mais um menino. Palmeiras que mantém o Palmeiras B, que é uma ação bem legal, né? Que acontece muito na Europa com equipes tradicionais. Essa é uma iniciativa excelente, né, Luiz? Que muitas vezes a garotada que sai do junior e não tem oportunidade do time principal. E ali tem como ganhar experiência. Olha o Álvaro. Foi inventar, perdeu para o Vinícius. Everton pedindo para o Everton. Tocou no Bruno, voltou para o Patrick. Rasga o Wellington, tira dali. Lateral Palmeiras cobrado. Márcio Araújo. E agora o juiz vai parar o jogo para o Bruno ser atendido. Globo, a gente se vê por aqui. Vivo, celular na mão é camisa Vivo Seleção. O Álvaro foi inventar, deixou o Rogério Lourenço, digamos, roxo de preocupação. E o Álvaro está fazendo uma boa partida. Tirando essa jogada agora, ele está fazendo até uma boa partida, Luiz. O Bruno sendo atendido ali, você vê o Everton. O Wellington se abaixa para ajeitar o meião. E olha o Álvaro. Tem uma jogada sob controle. De repente, deixou o Vinícius em condições de executar uma jogada perigosíssima. E por pouco o Everton não conseguiu desviar para o gol. Vai se levantar o Bruno. Aí o Petkovic com uma torção no tornozelo esquerdo. Que não fez uma boa partida hoje, né? Que ele tinha feito na semana passada, né? Hoje não conseguiu repetir. Principalmente com muitos erros de passe, o que não é normal, né, num jogador como ele. Torcedor do Palmeiras sentindo que pode ser um bom momento. Embora o Palmeiras talvez tenha feito no primeiro tempo um pouquinho melhor. O jogo está melhor no segundo, mas
No primeiro tempo o Palmeiras foi levemente melhor, no segundo tempo acho que as coisas As inverteram, oportunidades do primeiro tempo foram mais claras do que no segundo. A longa paralisação aí para que o Bruno seja atendido. Lateral cobrado para o Palmeiras, está aí o Márcio Araújo. Devolve no Patrick. Tentou a jogada com o Vinícius, que escorregou. O juiz entendeu que houve o toque, houve a falta. E uma vantagem que ele não optou. Normalmente os nossos 3 comentaristas, bom, depois do lance, Wagner Love, tocando pelo meio, buscou Diego Maurício, arrumou pro Michael, recebe, trouxe pro pé esquerdo, tentou bater pro gol, o chute saiu fraquinho. O Wright, o Marcília e o Arnaldo costumam dizer, o juiz não pode ficar com o apito na boca, porque acaba apitando antes do que deve. Espera um pouquinho para definir a jogada, né? É melhor você marcar 1 segundo depois certo do que em cima errado. A rodada começou às 7h30 da noite. O Grêmio Prudente, com gol do Tadeu de falta, venceu o Atlético Goianiense por 1-0. O Botafogo chegou a abrir 2-0 sobre o Atlético Paranaense em Curitiba, mas o Furacão virou, ganhou por 3-2. Paulo Baier fez 2 gols e o Alex Mineiro fez o terceiro, né? O placar da rodada vai mostrar todos esses gols para você. Olha o Everton recebendo lá na esquerda. O Fluminense ganhou 2-1, vitória sobre o Vitória da Bahia no Maracanã. Fred e Alan fizeram os gols do Fluminense. O Wellington tira. Bola volta pelo meio com o Edinho. O desvio do Léo Moura é lateral para o Palmeiras do lado esquerdo. Aí o garoto Eduardo Armeiro foi convocado para a seleção da Colômbia, que não está na Copa, né? A seleção da Colômbia aproveitando essas convocações para amistosos aí antes da bola rolar na Copa. Olha o Pierre, do meio do campo, desviou. E o Bruno firme para fazer a defesa. Globo, a gente se vê por aqui. Itaú Card programado, sem surpresa na hora de pagar. Mais um escorregão de Wagner Love para a alegria da torcida do Palmeiras, por conta dele ter sido ídolo aqui no Palmeiras, né? Em 2 passagens. Fernando faz o giro na esquerda para o Juan. Aí domina o lateral do Flamengo. Vai para cima da marcação do Vitor. Traz o Juan. Michael se desmarcou. O Juan tentou o chute de pé direito. Ô Luiz, você falou do Armeiro agora há pouco, que o Armeiro foi convocado para os amistosos da seleção colombiana. Andaram dizendo que ele podia sair, é isso mesmo, Moré? Então existe essa especulação. Segundo aí, conversando com o gerente administrativo, o Sérgio Prado, ele falou que o Armeiro está negociando com o Parma na Itália. Ontem, perguntado na entrevista coletiva, o Parraga, que é o técnico interino do Palmeiras, falou que não estava sabendo de nada, mas as informações dos dirigentes dão conta que ele realmente está negociando com o Parma. O Armeiro a dança, o Armeiration, talvez deixe mais saudade. Aí o Michael, mas ele vem jogando bem. Recebe Juan na esquerda, vai pra cima da marcação do Vitor. De novo o Juan protegeu, dominou. Diego Maurício pedindo agora, ele levou pro pé esquerdo, pro pé direito, de novo tentou chutar o Juan com o pé, que não é o bom, né? Gaciba tá marcando o lateral pro Palmeiras. Aos 37 minutos de bola rolando no segundo tempo. Continua 0-0, o Palmeiras vai chegando a 9 pontos. O Flamengo com 7 pontos é 12º, com 6 rodadas sendo completadas nesse meio de semana. No fim de semana nós teremos a última rodada antes da Copa do Mundo. O Flamengo enfrenta o Goiás. Jogo no Maracanã no próximo sábado. Aliás, a rodada inteira para você. Olha, Vitória e Atlético Paranaense, Avaí e Fluminense, Santos e Vasco, Botafogo e Corinthians, Atlético e Ceará, São Paulo e Grêmio, Guarani e Prudente, Atlético Goianiense e Cruzeiro, e Internacional e Palmeiras em Porto Alegre. Domingo, 6h30 da tarde. Vai lá o Everton. O Wellington ficou sentindo algum problema. O Everton dá uma olhada ali para os companheiros. Aí você vê a chegada do Wellington no Everton. O Everton de verde, o Wellington rubro-negro. O Gaciba entendeu que não aconteceu falta nenhuma ali, não. Patrick daí. Não pegou bem na bola. Tiro de meta para o Bruno. Globo, a gente se vê por aqui.
Casas Bahia. Ser brasileiro é ter dedicação total. Aí o chutão do Bruno lá pro ataque, buscando o Diego Maurício. Bola passa, fica com o Vitor. Tem gol na rodada do Campeonato Brasileiro. E é vira para o Goiás. O Goiás faz o segundo. Genilson, 2 para o Goiás, 1 para o São Paulo, que começou vencendo. Gol do Jonilson para o Goiás lá no Serra Dourada. Michael tentou o drible e sai jogando o Pierre e toca no Vinícius. Angelim empurra e o Gaciba está marcando a falta sobre o Vinícius. Faz o gesto e bota a bola logo no chão na cobrança da falta o Gaciba. Márcio Araújo, Vinícius, Everton vai pelo meio, aí o Vinícius tem só 16 anos. Chutão do Bruno. Subindo Wagner Love. Com ele Maurício Ramos. Liberdade para o Edinho. Você viu no aquecimento ali o zagueiro Fabrício. É isso mesmo, Luiz. Zagueiro Fabrício, pelo jeito vai entrar no lugar do Wellington. Já confirmo para você. Everton. Falta sobre ele. O Wellington que está sentindo desde aquela dividida anterior com o Everton. Ele se levanta ali, fala alguma coisa com o Léo Moura. É isso mesmo. Entra Fabrício no lugar de Wellington. Luiz, essa é uma entrada de cartão amarelo também. Você vê que o jogador deixa a bola, o adversário vai passando, ele intencionalmente estica a perna e atinge. Vamos acompanhar lá. Aqui, ó. Sem ver bola, sem ver nada. E aí o Wellington já estava até no chão, ele já tinha... O Wellington vai sair pela maca para a entrada do Fabrício. O Wellington vai sair, portanto, de maca. E o substituto já está ali à beira do campo. Entrando aí o Fabrício. E a cobrança de falta para o Palmeiras, vai lá o Eduardo. Passamos de 41 para 42 minutos. E o Palmeiras pressionando no finzinho. Levantamento do Eduardo. Subiu o Maldonado, vai voltando o Bruno. E o Fernando chega tirando ali da pequena área. E o Michael tocando para o Léo Moura. Na esquerda é Juan que recebe. Adianta para o Wagner Love. Posição dele é legal. Aí o Wagner Love tentou levar para o pé direito. Clareou, bateu para o gol! Gol do Flamengo! Wagner Love! Cala a torcida do Palmeiras depois de ter vaiado o jogo inteiro! Levou para o pé direito, clareou para o chute, ele soltou o pé direito, o Maurício Ramos foi, a bola passou, o Marcos acompanhou e faz no coração para a torcida e comemora o gol do Flamengo aos 43. Wagner Love, 1 para o Flamengo, 0 para o Palmeiras. E o Wagner já recupera. Vem de novo. Passou ali o Diego Maurício. Foi levando o Wagner Love. Ele caiu, o juiz entendeu que foi tudo normal. Mas sai falta. Do time do Palmeiras. O jogador joga o corpo em cima dele. A bola já tinha sido tocada para dentro para a linha da grande área. O Flamengo é mais um time que chega a 9 pontos com essa vitória parcial, com esse gol do Wagner Love. Chegou o Fernando, roubou a bola, ganhou a jogada do Eduardo. Léo Moura, o Wagner Love está lá no ataque e a falta agora sobre o Leonardo Moura. Mandou seguir o Gaciba.
Na esquerda, Juan. Domina, leva para o pé esquerdo. Trabalha na pé esquerda com o menino Diego Maurício. E Vitor recupera para o Palmeiras. Na direita tem o Everton passando. Ele faz um levantamento muito forte. Vai lá Bruno para fazer a defesa. Mais 4 minutos. O Bruno esperou para pegar a bola com as mãos. Na direita quem domina é Leonardo Moura. Diego Maurício, Michael, devolve para o Léo Moura. E agora o Michael é atingido, dispara o jogo, marcando a falta do Danilo. Internautas que participam das transmissões, mandando suas mensagens, fazendo suas perguntas. O Petkovic tem fôlego para comandar o Flamengo em um campeonato tão longo? É a pergunta do Fernando de São Luís do Maranhão. E aí, Júnior? Eu tenho minhas dúvidas, Luiz. Precisaria fazer um programa de treinamento bom para ele. Primeiro, ele precisaria entrar em forma. Ele, desde o começo do ano, ele teve problemas que voltou das férias atrasado. E isso deve ter influenciado e condicionado a sua participação até agora. Ainda não é o Petkovic do ano passado, quando a gente viu ele ser determinante e fundamental para o Flamengo ganhar um campeonato brasileiro. O Pet que renovou o contrato com o Flamengo até dezembro de 2011. Ele vai chegar aos 40 jogando pelo Flamengo aqui. Os torcedores esperam também, né? Leonardo Moura tem um lateral a favor do Flamengo. Agora volta Edinho, sai jogando para o Palmeiras. Vamos a 45 minutos e meio. Lateral para o Palmeiras lá na esquerda. O Gaciba pede calma lá. Chama o Álvaro e aplica o cartão amarelo no camisa 3 do Flamengo. Pela falta que ele cometeu nesse momento, agora. Puxando a camisa do Vinícius. Né? E vem cobrança de falta, levantamento lá para a área. Subiu para tirar o Fernando. Toque de cabeça no vazio para o Léo Moura. Adiantou muito o Léo Moura, acabou perdendo. Mas o Pierre dominou com muita força e devolveu a posse de bola para o Flamengo. Havia uma outra bola ali do lado do campo. O Léo se aproximou, não lhe foi passada a bola. A torcida do Flamengo está aí comemorando muito, né? É sempre uma vitória importante. Cruzeiro e Santos empatam em 0-0 no Mineirão. Jogo encerrado. O Santos também chega a 9 pontos. O Cruzeiro tem 9 pontos. O Flamengo está indo a 9. E o Palmeiras então se mantém com 8 com essa derrota parcial. Aí o Pierre na ponta esquerda. Boa bola para o Vinícius. Na grande área o Edinho, o Everton. Ele tenta o drible. Traz para o pé direito. Agora sim fez o cruzamento. Olha o Everton. Bruno saiu para fazer a defesa. 47 minutos do segundo tempo. Levantamento do Bruno lá para Diego Maurício. Aí Juan na cobrança do lateral. Michael levou um pouco de sorte, sobrou para ele, vai no fundo, tenta o cruzamento. Maurício Ramos no carrinho joga para escanteio. O Flamengo chega ao seu 5º escanteio nessa jogada do Michael e no desvio do Maurício Ramos. Olha a curtinha do Michael para o Juan. Estamos no minuto final no Pacaembu. Márcio Araújo. Aí vai chegando o Fabrício. Um chutão lá para o ataque para o Juan. Foi muito forte. A bola vai sobrando para o Marcos. E o Palmeiras tem pressa, né? O banco, as pessoas do banco do Flamengo pedindo fim de jogo. 48:40. Aí o Vitor. Tem o Everton aberto e pedindo. O Patrick também se movimenta na ponta direita. O jogo é na esquerda agora com o Eduardo.
É o Palmeiras pressionando no finzinho, buscando o gol de empate. Quando apita Leonardo Gaciba. Termina no Pacaembu. Com o gol desse aí, do Wagner Love. O Flamengo vence o Palmeiras por 1-0. Na primeira vitória rubro-negra como visitante no campeonato de 2010. Termina o jogo, os nossos repórteres, o Ivan Moré e o Mauro Júnior, estão ali acompanhando a saída dos jogadores de Palmeiras e Flamengo. Eu estou aqui ao lado do Edinho, volante. Edinho, doeu muito essa derrota, justamente com o gol do Wagner Love? Não, independente de quem fez o gol, acho que a equipe estava melhor no jogo, fez o primeiro tempo muito bom, o segundo tempo caiu um pouquinho, mas mesmo assim, na memória de ver, fomos superior. Numa jogada isolada do Wagner Love, acabou fazendo gol. Mas acho que foi um resultado injusto. Mauro. Estou aqui com o Maldonado, não tinha uma noite melhor do que essa para vocês. Gol do Wagner Love contra o ex-clube. Que peso tem essa vitória para o Flamengo? Uma vitória muito boa, muito importante também para poder subir na tabela. Acho que hoje a gente jogou um jogo inteligente, jogou um jogo muito difícil, né? E muito equilibrado também. A gente sabia que fazendo uma boa marcação em algum momento do jogo a gente podia ter uma chance de gol. Apareceu com a jogada do Wagner. Eu acho que mais que merecido o nosso resultado hoje aqui em São Paulo. Aí, Luiz. Palavra do Maldonado, tá aí o Marcos deixando o gramado aqui do Pacaembu. A troca de camisa entre os goleiros, não é uma cena muito comum, não. Luiz. Diga. O Love tá chegando por aqui, tentar falar com ele. Love, uma noite especial para você, fazendo o gol da vitória, ainda mais em cima do Palmeiras. Eu não posso escolher adversário para fazer gol. Hoje eu jogo pelo Flamengo. Mas se eu tô hoje aqui no Flamengo, eu agradeço muito ao Palmeiras. Foi um time que me deu a oportunidade de jogar profissionalmente e ser vendido para fora do país. Eu sou grato, mas hoje eu honro a camisa do Flamengo. Mais uma vez calando o Pacaembu, né, Ló? Hoje a torcida do Palmeiras estava aí, hoje eu fui feliz, mas eu não calei. Só fiz o gol e ajudei o Flamengo a conseguir 3 pontos fora de casa. A torcida pegava no seu... Luiz. Wagner que chega a 4 gols, é um dos artilheiros do campeonato com esse gol que você está revendo aí. Daqui a pouquinho tem o placar da rodada com todos os gols desta 6ª rodada do Campeonato Brasileiro, que tem o Ceará como líder. Com 14 pontos, venceu o Avaí por 2-0, jogando no Castelão. E a comemoração do Wagner Love, do Fernando, com direito a essa dancinha aí. E o abraço ali do Everton Silva, um dos jogadores reservas do Flamengo. Olha, a rodada do fim de semana é a última antes da Copa do Mundo, depois só após a Copa do Mundo que a bola volta a rolar pelo Campeonato Brasileiro. Já já nós vamos ter o placar da rodada com todos esses gols, a vitória importante do Ceará, a virada do Goiás, a vitória do Flamengo, a cobertura completa desta 6ª rodada do Brasileirão 2010. Aqui no Pacaembu com esse gol do Wagner Love que nós mostramos há pouco, vitória por 1-0 do Flamengo sobre o Palmeiras. A classificação do campeonato ficou desta forma após os jogos disputados nesta quarta-feira. O Ceará é líder com 14 pontos, o Corinthians tem 13, joga amanhã aqui no Pacaembu contra o Inter. O Fluminense foi a 12, 2-1 sobre o Vitória no Maracanã. O Flamengo foi a 9, o Santos com empate em Minas também foi a 9, exemplo do Cruzeiro. Eles empataram lá no Mineirão. O Botafogo ficou nos 8. Avaí também 8, São Paulo 8, Palmeiras 8. Esses times todos perderam de 8 pontos nesta rodada. Grêmio Prudente 8 pontos, Goiás e Atlético Paranaense 7, Internacional, Atlético Mineiro, Guarani com 6, Grêmio, Vitória e Vasco com 5 e Atlético Goianiense com 1 ponto. É a classificação do Brasileirão 2010, rodada que será